Dormir é bom, muito bom. Você já pensou por que nós sonhamos? O que acontece na nossa mente quando sonhamos? Em resumo, podemos dizer que o sonho é um conjunto de imagens, de pensamentos ou de fantasias que se apresentam na nossa mente quando dormimos. Mas você já ouviu falar em sonho lúcido? O sonho lúcido é ter consciência que está sonhando. Você não entendeu nada, né? Para explicar melhor, é você decidir o que sonha. Eu quero sonhar com fulano, com ciclano, com Beltrano, com Beltrano. E mais, quem acredita nisso, diz que pode, inclusive alterar o roteiro do sonho, cara. Será que pode? O tema é polêmico entre os estudiosos. Alguns acreditam que isso não é possível fazer. Já outros acham que a mente tem esse poder. O fato é que o sonho lúcido pode ser usado até para desfazer traumas. O Balanço Geral Curitiba conta para você. Pense num mundo onde tudo é possível. Imagine você em uma praia paradisíaca como essa daqui. Ou então, se você cansou da praia, pode ir de repente pro deserto. Mas imagine de repente você está com muito calor e quer mudar isso em questão de segundos. Simples, está em um ambiente frio, de neve. Ou então você cansou de tudo isso daqui e quer ir para um lugar bem distante. Pronto, tá aí, a Lua. É claro que todas essas imagens, elas estão aparecendo porque a gente está num fundo verde, o popular chroma key da televisão. Na televisão fica tudo fácil, mas sabe uma outra forma de fazer tudo ficar fácil? E de um lugar para outro, reconhecer e visitar mundos diferentes? Os sonhos. O último sonho que eu tive, que eu lembro, sonhei que eu estava na praia. E o que você fazia na praia? Tava nadando, tava no mar bem limpo. Mas tranquilo. Tranquilo. Sonhei que eu tinha sido sequestrada. Sério? Sério. É porque na realidade é uma realidade que a gente vê todo dia na TV, né? Que tem medo, né? É, que tem medo. Eu sonhei com uma amiga e ela sofria muito, ela chorava muito nesse sonho, né? E ela chamava por mim. E no dia seguinte, quando eu encontrei com ela estava passando por um problema de família, né? E ela precisava desabafar. E ela estava esperando muito que eu chegasse para ela poder conversar, né? Para desabafar comigo. Então esse sonho que foi recente me marcou muito, né? Quando dormimos, fechamos os olhos do corpo, mas os olhos da mente continuam enxergando. E acredite, o nosso cérebro trabalha como nunca. A gente não desliga em momento nenhum. As alterações metabólicas que ocorrem vão ser diferentes da vigília, frequência cardíaca, pressão, tem várias oscilações, mas em nenhum momento nós paramos a atividade cerebral. Impulsos elétricos, as chamadas sinapses, que formam imagens e situações lógicas ou completamente racionais. Eu sonhei que eu estava sentada na beira de um asfalto, né? E eu vi o planeta Saturno de um lado e do outro lado a Lua. E daí nesse sonho eu lembro que caiu uma estrela cadente. E daí na hora eu fiz um pedido, né? Nisso que eu fiz um pedido, caiu um monte de dentes de leão, sabe aquelas florzinhas, né? Não sei se é uma flor aquilo. Vários dentes de leão do céu. Estranho, né? Mas sempre há um motivo. O sonho pode ser visto como uma manifestação do inconsciente que produz a partir de uma linguagem muitas vezes bizarras e reproduz conteúdos que precisam ser elaborados, que são manifestados oniricamente. Traumas, desejos insatisfeitos, relações familiares que precisam ser trabalhadas. O inconsciente ganha uma linguagem a partir dos sonhos para se manifestar. Mesmo milenares, os registros dos sonhos não param de ser estudados. Recentemente, pesquisadores americanos admitiram a possibilidade de existirem sonhos lúcidos. Eu estava sonhando e eu lembro que eu estava na casa de uma amiga minha. Aí eu olhei para o lado e falei, ué, eu tô sonhando. Falei, cadê minha amiga? Aí eu lembro que eu puxei o dedinho e ele esticou assim. Aí na hora eu fiquei sem saber o que fazer, né? Mas aí eu percebendo acordei, que estava num sonho. Percebi. Já aconteceu de eu estar sonhando, não sei se é coisa da cabeça, o que é, e você acordar e dar continuidade no sonho. Você consegue fazer isso? Sim. Se foi dormir de novo E dar continuidade e no voltou sonho. para o mesmo sonho. Voltou para o mesmo sonho.
Com a Gisele, isso é comum. Volta e meia, ela tem um pesadelo no qual ela é perseguida por um assassino. Mas dentro do sonho, ela tem a completa noção que aquilo não é real. Eu via que tinha um homem bem igual do filme mesmo, sabe? Do Eu Sei Que Você Fez no Verão Passado. De capa preta e com gancho no lugar da mão. E daí eu lembro já de pensar assim, eu dormindo e pensar, falei, mas por que haveria dessa criatura vir atrás de mim, né? Porque no filme ele tinha um motivo. E eu dormindo pensava, mas por que essa criatura viria atrás de mim? Mas que eu tô sonhando, mas que sonho mais bobo, né? E nisso o sonho tinha, e nisso continuava acontecendo, e eu pensava, falei, ai, gente, eu quero acordar. Porque embora eu soubesse que era uma coisa boba, que era um sonho, era uma situação que eu sentia o medo. Dormindo, eu senti o medo que eu estaria sentindo se a situação fosse verdadeira. Na maioria das vezes a gente não tem gerenciamento sobre o que está acontecendo. Agora, tem algumas pessoas que conseguem acessar isso, mas em geral são pessoas que trabalham isso acordadas também. Então, assim, pessoas que meditam, né, que conseguem transcender essa coisa do sono e da vigília, que tem essa capacidade, né? É difícil, não é o que comumente acontece. Para onde vai nossa mente quando sonhamos? Será que é possível sonharmos e ao mesmo tempo estarmos conscientes do que acontece? O nosso cérebro, o nosso espírito também adormece? A ciência ainda não sabe responder todas essas perguntas, mas são muitos os tipos de sonhos e muitas vezes eles enxergam o que os nossos olhos não conseguem enxergar. Flávia tinha um sonho recorrente, que estava sendo assaltada. Meses depois, teve uma surpresa. Eu sonhava que tinha alguém entrando na minha casa indo para o quarto da minha filha. Eu vi o vulto da pessoa passando, por causa que os quartos eram próximos, pelo corredor, né? Eu levantava correndo, desesperada, achando que tinha entrado alguém. Quando eu chegava, ela estava dormindo. Foram várias vezes o mesmo sonho. Daí foi quando teve o assalto, em fevereiro, que pegaram a gente na rua, levaram para casa. Daí o rapaz escolheu o quarto dela para deixar a gente, enquanto eles reviravam o resto da casa, né? Um mundo que ainda guarda segredos e nem a ciência consegue explicar. Às vezes é uma maneira de que, vamos dizer assim, alguém está querendo passar alguma coisa e a gente não presta atenção, né? Então a gente começou a dar muito valor para isso, por sinais, como a gente fala.